Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós chegamos então ao término do nosso trimestre. Vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Manifestação da Graça da Salvação. Nós chegamos a um ponto onde o apóstolo Paulo, instruindo ainda Tito acerca das recomendações que ele precisava saber para a sua atuação ali na ilha de Creta, então o apóstolo Paulo, ele menciona acerca da tão bendita graça que foi manifesta para a salvação de todos os homens. Nós vamos entender por que o apóstolo Paulo usa esta expressão. Nós vamos entender o contexto. Antes eu quero aqui mostrar que esta lição ela está subdividida da seguinte forma. Primeiro, nós temos o texto áureo, que está baseado em Tito, capítulo 2, versículo 11, que nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A verdade prática nos diz assim: a graça de Deus emanou do seu coração amoroso para salvar o homem perdido por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. A lição, ela tem 3 partes. A primeira parte diz assim: a manifestação da graça de Deus. Nós temos aqui 4 tópicos. A segunda parte diz assim: a conduta do salvo em Jesus. Nós temos aqui mais 3 tópicos. E a terceira parte nos diz assim: as boas obras e o trato com os hereges. Também nós temos aqui mais 2 tópicos nessas partes, nessa última parte. Eu gosto de explicar a estrutura do conteúdo didático da lição, que é as explicações que aqui estão. Eu gosto de explicar como é a estrutura. Nós temos 3 partes de estudo e cada parte com seus tópicos. E aí então nós vamos tendo um entendimento conexo do assunto, ou seja, um assunto conectado ao outro vai trazendo mais edificação. Eu gosto de explicar acerca da estrutura da lição. Mas nós estamos aqui, irmãos, a leitura bíblica em classe está baseada em Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, e aqui nós vamos entender o porquê da expressão de Paulo em relação à graça. E também capítulo 3, do versículo 4 ao 6. Aqui no versículo 11, eu quero ler para que a gente entenda algo. Ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Para a gente entender o versículo 11, é importante a gente ler o versículo 10, aqui do capítulo 2 na Bíblia. Olha o que diz aqui no versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aí ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós vamos ver aqui no comentário do nosso livro aqui de Champlin, ele explica que, primeiro que nós temos que olhar, irmãos, e ver essa lição, esse texto foi escrito, nós temos que entender para quem que foi escrito. Qual era o contexto histórico, qual eram os destinatários? Era Tito com a congregação que ele estava. Apesar de ter sido especificamente para Tito, nós sabemos que era uma epístola. O ato de epistolar era você se dirigir a alguém para que a mensagem fosse propagada ao grupo. Então era uma epístola. E quem era o grupo que estava ali? Nós sabemos que eram os habitantes de Creta, e eram gregos, havia ali os gnósticos, também havia judeus, e estavam ali, porque os judeus estavam espalhados naquela época em várias partes do mundo oriental, principalmente do Oriente Médio, aliás. E nós sabemos que tinha muitos povos ali. E aquele povo, na grande maioria, eles eram
homens desobedientes, não serviam a Deus, não temiam a Deus. E aqueles que se convertiam, a grande maioria eram escravos. Naquela época, um dos principais meios de adquirir sustento era por meio do serviço braçal. Nós sabemos disso. Uma das principais importâncias para o comércio era o serviço braçal. E de quem? Dos escravos. Então tinha muitos escravos. E o apóstolo Paulo está recomendando os servos. Ele está falando aos servos, porque infelizmente muitos servos, naquela época, eles não queriam ser escravos, mas se obrigavam. Mas nos seus corações eles eram revoltados. Eles faziam por necessidade o serviço escravo, mas eram revoltados. Quando eles se convertiam, eles precisavam entender que aquele que aceitou a Cristo, ele é liberto do pecado, ele está livre da condenação e ele está numa posição melhor do que os nobres, que apesar de não serem escravos, mas estavam debaixo das cadeias do pecado para a condenação. Então, aquele que aceitava Cristo, mesmo sendo escravo, ele não podia se sentir um escravo. Por quê? Porque ele alcançou a liberdade em Cristo. Em outras palavras, ele não iria ser condenado, ou não irá, ser condenado no juízo final, na condenação dos pecadores, a condenação eterna. E isso deve trazer, ou deveria trazer, eu estou falando já para os dias de hoje, mas naquela época, deveria trazer ao coração dos servos um sentimento de paciência e de esperança, ao ponto de trazer ao coração deles tranquilidade, para eles servir aos seus senhores sabendo, mas a graça de Deus se manifestou, e a graça de Deus foi a vinda do Senhor Jesus, até o Dr. Champlin comenta isso, foi a vinda do Senhor Jesus, operando então o sacrifício do Calvário, ele mesmo tirando o pecado do mundo e abrindo a porta de salvação. Nós vamos ver aqui que tem dois tipos de graça, a grosso modo, a graça comum e a graça especial. O pastor Elinaldo Renovato, ele coloca aqui 4 tipos de graça, mas ela está dividida em 2, na verdade. Nós dividimos na teologia a graça comum e a graça especial. Mas depois nós vamos entrar aqui. Os escravos, os servos deveriam saber que agora a graça de Deus se manifestou, eles estavam livres em Cristo da condenação, e isso deveria deixá-los seguros, por quê? Porque em breve, pouquinho tempo mesmo, nós estaremos no reino de Deus, livre de qualquer jugo, de qualquer tormento, de qualquer tristeza dessa vida. Livre mesmo, definitivamente. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês tenham paciência. Vocês têm muito mais do que qualquer nobre aí dessa ilha. Mesmo que vocês sejam escravos, espiritualmente entendam, vocês têm muito mais. E aí a lição vem nos explicando, o pastor Elinaldo Renovato foi feliz, porque ele traz aqui a explicação da manifestação da graça, para a gente entender que realmente se manifestou muito benefício de Deus na terra para os homens, principalmente aqueles que aceitam o Senhor. Então nós temos a graça do Senhor que nos liberta da condenação. Isso deve produzir paz e esperança, ao ponto de nos deixar tranquilo, ou de deixar-nos tranquilos em relação às... Eu até coloquei aqui na minha lição, as aflições desta vida, eu coloquei aqui, do lado do objetivo geral, suportar tudo. O cristão deve suportar tudo. Deixa eu ver o que é. O cristão deve suportar tudo, pois a recompensa está perto. Só para você entender, para os dias de hoje, já vou adiantar aqui um pouco da aplicação, nós devemos suportar todas as adversidades desse mundo e desta vida. Por quê? Porque a recompensa está perto. A graça de Deus já se manifestou aos homens, trazendo salvação. Sabe o que quer dizer a palavra salvar? Livrar do perigo. Então, por causa da graça, aqueles que aceitam a Cristo, o perigo da condenação, eles foram livres. Então isso tem que trazer para o nosso coração paz, sossego, alegria, esperança, calmaria. Por quê?
Qual é o objetivo de sentir tudo isso? Para não vivermos como os ímpios, revoltados, para ao enfrentarmos as aflições desta vida não nos desesperarmos, não sermos, o grande cuidado de Paulo, para que os servos não fossem ladrões, roubadores, insatisfeitos com a vida material, eles entrassem num caminho de criminalidade só porque eles eram escravos. Não, eu quero melhorar de vida, eu vou roubar, eu vou adquirir bens. E você vai entender, o apóstolo vem dizendo aqui, exorta os servos, no versículo 9, a que sujeite ao seu senhor, em tudo lhe agrade, não contradizendo, não defraudando. O que significa isso? Não defraudar. Ele não poderia dar prejuízo ao seu senhor, e esse prejuízo ao seu senhor, até mesmo alguns, eles tinham o desejo de roubar, eles tinham o desejo de tirar os pertences do seu senhor, de esconder, de desviar. Nos dias de hoje a gente chama, né, na linguagem bem popular, o chamado, vou fazer um cachorrinho, vou desviar um pouquinho para mim, e assim por diante. Não faço isso. Em outras palavras, a graça que se manifestou para nós, nos deixou mais rico do que qualquer pessoa que não tem Jesus. Como um corinho que a gente cantava anos atrás, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Era como se Paulo estivesse tentando mostrar para eles a verdade desse corinho. Você já tem tudo, então não precisa roubar, não precisa viver insatisfeito, porque a graça do Senhor trazendo salvação já se manifestou. Aguardem só mais um pouquinho. Se você quiser anotar aí essa conclusão que eu fiz aqui do objetivo, eu coloquei aqui, o cristão deve suportar tudo, pois a recompensa está perto. E se alguém perguntar, por quê? Porque a graça que traz salvação já se manifestou na terra. É só mais um pouquinho. Então, meus irmãos, só analisando aqui a leitura, eu sou o tipo de professor que gosta de trazer com clareza o sentido do texto. A melhor interpretação da Bíblia para entender a verdade é você tentar ao máximo compreender o sentido exato do texto. E como a leitura bíblica em classe está baseada aqui, nesses textos de Tito, capítulo 2, versículo 11, começa assim, porque a graça de Deus se é manifestada, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ele fala por quê, ele está explicando algo que você lendo os versículos anteriores, você vai entender. É uma recomendação aos escravos para viverem obedecendo aos senhores, não querendo defraudar, não querendo ser maldizente. E aí o pastor Elinaldo Renovato, na lição, ele até coloca aqui, na terceira parte, a prática das boas obras. Por que a gente tem que praticar boas obras, mesmo enfrentando situações adversas na face da terra, que produzem um certo descontentamento interior? De repente alguém pode dizer assim, mas ele não tem motivo para praticar boas obras. Mas por que mesmo assim nós devemos? Porque a nossa recompensa está perto para se revelar. Vale a pena suportar tudo. Logo, logo estaremos vivendo a realidade do reino de Deus, e aí então isso vai ser muito melhor. Por outro lado, aquelas pessoas que nós vamos ver também na lição, o pastor Elinaldo Renovato coloca na segunda parte aqui, algumas características do homem carnal. Se nós não vivermos com consciência tranquila, em paz, sujeita, satisfeita, se nós não vivermos dessa forma, vamos cair no erro de praticar as obras do homem carnal e ser assim, ser insensato, desobediente, extraviado, cheio de concupiscência, cheio de malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. E foi colocado na lição aqui, são 6 características do homem carnal. Então, só para você entender todo o contexto da lição, baseado na leitura bíblica em classe. Os escravos, os servos, não era só para os servos e escravos daquela época, nos dias de hoje nós passamos por adversidades, problemas, aflições. A lição ela vem terminando, a 13ª lição desse trimestre,
como um presente de Deus. Nós temos que nos contentar com a graça. Aquilo que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A graça do Senhor, ela é riquíssima, é preciosíssima, porque ela nos traz salvação. E isso nos absolve da condenação. E se estamos absolvidos da condenação, porque uma coisa puxa a outra, somos herdeiros do reino de Deus também. E isso tem que trazer alegria para o nosso coração. Porque o apóstolo, se não me falha a memória, foi Pedro, a presente aflição desse momento presente aqui, não há de se comparar com a glória que há de se manifestar. Então vale a pena suportar qualquer adversidade para em breve não perdermos a oportunidade de entrar no reino de Deus. Se algum aluno perguntar para você, professor, ou quem sabe você, aluno, também quer comentar com o professor no domingo, por que Paulo falou isso? Porque a graça se é manifestada para fazer com que os irmãos entendessem: vocês já são ricos em Cristo, já estão livres da condenação. Então não andem murmurando, não roube, não defraude ninguém, sirva a Deus com obediência e pureza, porque em breve a nossa recompensa vai se manifestar. É isso que Paulo está tentando mostrar. A leitura bíblica em classe tem o versículo 11, e o versículo do versículo 11 ao 14, do capítulo 2, e também nós vamos entrar no capítulo 3, do versículo 4 ao 6. Tito, na verdade, o capítulo 3 termina com 15 versículos, mas nós vamos se basear aqui até o versículo 6. Mas prestar atenção, eu coloquei algo importante aqui, irmãos. Na primeira parte, a manifestação da graça de Deus, nós vimos aqui que esse texto que Paulo menciona, e que está aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11, está falando da graça comum. Tá? Tem a graça comum, mas tem a graça especial, salvadora. Então a graça, até o Dr. Champlin manifesta aqui com propriedade, ele menciona assim, ó: essa graça de Deus é que traz os escravos aos pés de Cristo, transformando-os. Nada existe que a graça divina não possa fazer. Tá? Agora a graça aqui, ó. Neste ponto, não está em foco a graciosidade geral de Deus, e sim aquele favor particular que enviou a Cristo para ser o nosso Salvador. Que Cristo morreu por todos, sem ninguém merecer. A vinda de Cristo na face da terra para morrer por todos os pecadores foi um favor imerecido. Então é essa graça que Paulo está falando. Tá? A graça de Cristo ter vindo e ter morrido por todos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas, infelizmente, até aqui no subsídio teológico, o pastor comenta aqui que tem pessoas que pensam, né? Por exemplo, aqui, ó, é uma abordagem, né, eminentemente da teologia reformada, a graça comum. Mas tem pessoas que pensam aqui, ó, nesse contexto, é que a doutrina da graça comum traz uma resposta bíblica acerca de várias questões de dificuldade na face da terra. Foi o caso de Asaf, que não sabia entender como é que os ímpios também eram abençoados. Então fala da graça comum. Tanto a vinda de Cristo na terra foi a graça comum de Deus para todos, como os favores naturais que as pessoas recebem, o sol, a chuva, tudo isso é graça comum. Mas daí tem a graça salvadora, que é a graça especial, que vai se manifestar na vida de quem aceita Jesus. Aí tem outro detalhezinho importante dentro dessa graça salvadora, que é a graça especial, que nós chamamos de carinho de Cristo, que ele manifesta o seu carinho fazendo favores, muitas das vezes até pequenos, para os seus servos. Então preste bem atenção aqui, algo interessante sobre a graça comum. Diz aqui o primeiro tópico: a graça vem da palavra hebraica hesed, e o termo grego charis, cujo sentido mais comum é o favor imerecido, que Deus concede ao homem por seu amor, bondade e misericórdia. A partir dessa conceituação, podemos ver a graça comum, pela qual Deus dá aos homens as estações do ano, o dia, a noite, a própria vida, ou seja, todas as coisas. Tudo que existe no mundo é
da parte de Deus para o homem. Isso nós chamamos de graça comum. Veja lá em Mateus 5,45, tem um texto muito interessante, para os irmãos entenderem acerca da graça comum. 5,45 nos diz assim, um texto bem conhecido, mas é bom fazer leitura. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, o que é isso? A graça comum. É o favor de Deus natural para todas as pessoas. E esse texto aqui que o apóstolo Paulo fala, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, está falando exatamente dessa graça comum, aonde o Senhor Jesus veio morrer por todos os pecadores, ninguém merecia. Mas é a graça de Deus trazendo salvação para todos os homens. O pastor Linaldo Renovato aqui, ele não divide dessa forma, ele está falando aqui da graça comum, só dos elementos naturais. Mas a exegese bíblica do versículo 11 está falando do favor de Deus para toda a humanidade em geral. A vinda de Cristo na terra dá a impressão que não é comum, foi algo incomum, mas faz parte da graça comum, porque Deus ofereceu o seu Filho para todos os pecadores, para toda a humanidade. Então isso também faz parte da graça comum. Agora, existe essa graça para a salvação, que está aqui em Efésios 2:8. Olha aqui que está escrito em Efésios 2:8. Eu costumo dizer que a gente não pode complicar o que já é fácil, né, de entender. Tem muitos teólogos que gostam de complicar. Eu prefiro simplificar. A graça é uma coisa só. Deus, ele faz favores para a humanidade. Eu costumo dividir isso de duas formas bem simples. Favores em larga escala para toda a humanidade. Quais são os favores para toda a humanidade? A vinda de Cristo para morrer na cruz do Calvário, foi para toda a humanidade. O dia, o ar, o sol, a chuva, tudo isso é a graça de Deus. Mas existe aquela graça em particular, onde Deus opera, particularmente na vida de cada um. Inclusive para a salvação dessa pessoa, no que diz respeito ao convencimento. Deus trabalha no coração de uma pessoa para convencê-lo. Só basta a pessoa abrir o coração e deixar o Espírito Santo convencer. Mas até a salvação, produzida pelo convencimento do Espírito Santo, faz parte da graça salvadora, a graça especial, quando a pessoa aceita, né? Não é difícil para entender. Mas aqui em Éfeso 2:8 diz assim, ó, um versículo bem importante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui o pastor coloca aqui a graça salvadora, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Está à disposição de todos os homens, mas só é alcançada, a diferença está aqui, ó, só é alcançada por aqueles que creem em Deus. E esse crer aqui, quando a Bíblia fala em crer, Jesus disse, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê, o crer não é simplesmente acreditar que Deus existe. Esse crer aqui no original significa obedecer. Porque naquela época uma pessoa, para acreditar numa divindade, ela estava confessando que estava disposta a obedecer àquela divindade. Se ela dissesse, não, eu não acredito nesse Deus, ela estava dizendo também, não vou servir esse Deus. Mas se ela dissesse, eu creio nesse Deus, ela estava mostrando que estava disposta a servir aquele Deus, porque ela confessou que acreditava que era Deus. Naquela época, ninguém servia a um Deus que não acreditava. Então, quando Jesus falou assim, para eles, naquele contexto, eles entenderam. Aquele que crê, eles sabiam, não, se crê, está disposto a obedecer. Então, no contexto bíblico daquele tempo, crer significa obedecer. Nos dias de hoje, muita gente diz que acredita, que crê em Deus, mas na verdade só acredita que Deus existe, porque servir mesmo e obedecer a Deus não fazem. Então, crer é obedecer. Aqui diz aqui, ó, alcançada por aqueles que creem, que obedecem a Deus e aceitam o senhorio de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
por intermédio dela, Deus salva, que é essa graça, justifica e adota o pecador como filho, ok? Então nós temos aqui a graça de Deus como um presente para a humanidade. E é isso que Paulo estava tentando dizer para que Tito compartilhasse com os irmãos. Olha, vocês já receberam um presente de Deus, a graça trazendo salvação. Então suporte mais um pouquinho. Não tenha uma conduta rebelde, murmuradora, insatisfeita, de mau testemunho, de escândalos, de insatisfação, de contenda. Não tenha essa conduta. Isso ressoa, né? Ecoa até os dias de hoje. Qualquer pessoa que estiver me ouvindo aí, eu sei que os irmãos vão ouvir, divulgue isso. No domingo, compartilhe essa ideia. Suporte tudo, não tenha uma conduta rebelde, desobediente, independente da situação adversa que a gente vem enfrentar. Por quê? Porque só mais um pouquinho a recompensa virá, porque a graça do Senhor trazendo salvação já foi manifesta na face dessa terra. Mas dentro aqui do estudo da nossa lição, nós estamos vendo aqui algo importante sobre a graça. A graça, existe a graça comum, todos os homens aí estão sendo alvo dessa graça comum, inclusive da vinda de Cristo para a humanidade, né, para morrer pela humanidade, foi também a graça do Senhor Deus, comum, mas a graça salvadora é quando alguém decide servir ao Senhor e obedecer. Aí, essa graça transforma a pessoa, é o que diz aqui, ó, a graça justificadora e regeneradora. A graça de Deus é a fonte da justificação do homem. O favor de Deus, irmãos, eu costumo dizer que é um pacote completo de benefício para a humanidade. Tanto para a humanidade pecadora, porque esse favor está aí para que as pessoas sejam alvo da misericórdia do Senhor Deus, aquele que acreditar, é como se a graça de Deus abraçasse essa pessoa para aperfeiçoá-lo, para salvá-lo. Tanto como para todo pecador que está no mundo, a graça está oferecida, mas aquele que aceita, tanto para aqueles como também aqueles que aceitam e querem obedecer ao Senhor. Aí essa graça de Deus é um pacote completo de benefício. Junto a ela vem o aperfeiçoamento, vem a justificação, vem aqui também, como nós falamos, a santificação. Tópico 4, a graça santificadora. A graça de Deus só pode ser eficaz na vida do convertido se ele se dispuser a negar-se a si mesmo e ter uma vida de santidade. Então a graça de Deus, ela chama para a salvação, ela justifica, ela regenera e ela salva. Na verdade, o pastor Elinaldo ele tirou esses tópicos aqui. Se você comprar o livro, eu recomendo que você compre, As Doutrinas da Assembleia de Deus, né? As doutrinas bíblicas da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Ali tem a doutrina da salvação, que é a doutrina da soteriologia. Dentro da doutrina da salvação, tem mais 3 doutrinas. Primeiro, tem a doutrina da justificação. Segundo, da regeneração. E terceiro, da santificação. Então, isso aqui é um assunto bem conhecido no meio teológico, dentro da doutrina da soteriologia. E aí, no livro das doutrinas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil, você encontra a explicação disso daqui. O pastor Elinaldo Renovato, ele associou a graça, e não está errado, está certo. Porque a graça de Deus, trazendo salvação, ela verdadeiramente proporciona todos esses benefícios. Como eu costumo dizer, é um pacote completo. Oferece oportunidades, aqueles que aceitam, ela trabalha para a justificação, para a regeneração, para a santificação. Por isso que Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. É como se ele dissesse, é um favor completo. A minha graça, todas as virtudes que vão trabalhar a favor dos que hão de herdar a vida eterna, está presente na minha graça. A minha graça traz todas as ações do meu espírito, do meu querer, para ajudar as pessoas para o seu aperfeiçoamento, a fim de adquirir a vida eterna. Então, quando se fala em graça, parece algo muito simples de estudar na Bíblia, mas não é. A graça de Deus é um assunto muito profundo e amplo, trazendo muitos benefícios para a humanidade.
tanto para a humanidade sem Deus, porque a graça está aí, é oferecida para todos, como para aqueles que já aceitaram o Senhor. Aí, dentro da graça, eu costumo dizer, eu chamo de graça especial, aí vem o carinho de Cristo, favores da parte de Cristo, nos ajudando em tudo. Isso é algo muito maravilhoso. Mas aqui, irmãos, para você entender em relação à graça de Deus, no subsídio teológico tem uma coisa importante aqui, ó. Se o salário do pecado é a morte, por que as pessoas que pecam não morrem imediatamente e não vão definitivamente para o inferno, mas desfrutam de bênçãos incontáveis na terra? Ó, é nesse contexto é que a doutrina da graça comum traz uma resposta bíblica acerca dessa questão. Essas pessoas não perecem de imediato por causa da graça comum de Deus. Os favores de Deus estão aí, favores naturais. A Bíblia diz que o ar que respiramos vem de Deus. A Bíblia diz que o sol nasce sobre a lavoura do justo e do ímpio. A chuva desce sobre a lavoura de todos. Então essas pessoas estão aí sendo alvo da graça de Deus, mas é a graça comum, ok? Quando a pessoa aceita Jesus, aí eu divido dessa forma. Ela passa a ser alvo da graça especial, que vem acompanhada do carinho de Cristo, do cuidado de Cristo. Aquilo que Pedro disse, é claro que Pedro está dando uma recomendação acerca da ansiedade ministerial, né? Mas diz respeito a outras ansiedades também. Pedro diz assim, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Aqui já é a manifestação do carinho de Cristo dentro da graça especial, daquele que aceita. Aí ele recebe mais favores ainda. Aquilo que Jesus disse, né? Aquele que deixou tudo por amor de mim, receberá tanto nesta vida como no porvir os favores de Deus, a graça do Senhor Jesus, a graça especial, o carinho de Cristo, ele já manifesta nessa vida, cuidando dos seus filhos. Aquilo que Davi conhecia muito bem. Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então tem muitos benefícios da parte do Senhor, dentro da sua graça especial, na vida daquele que aceita ao Senhor. Ok? Vamos para frente, a lição tem aqui a segunda parte, que diz assim, ó, a conduta do salvo em Jesus. Só para você entender, nós estamos aqui diante de um contexto histórico em que Paulo tenta orientar os escravos, por meio de Tito, para que eles tivessem esperança, pois a recompensa já está chegando. Então não se atribulasse em querer dar mau testemunho, roubar, reclamar, murmurar, não era para fazer isso. E agora a lição vem abordando aqui, ó, a conduta do salvo. É como se Paulo estivesse dizendo, ó, a conduta de vocês tem que ser diferente. E é tanto que na leitura bíblica em classe, no versículo 12, Paulo faz um contraste. Eu até coloquei aqui, ó, você pode anotar isso. Paulo faz um contraste aqui, ó, com duas características do homem carnal e três características do homem espiritual. Olha aqui, ó, versículo 12. Paulo diz, ensinando-nos, até interessante, irmãos, muito interessante mesmo. Eu tenho aqui a versão, gostei da versão aqui, que eu tenho aqui da Bíblia no meu celular. Vou mostrar aqui o versículo 12. Aqui na lição diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Olha, eu gostei dessa tradução aqui, que diz assim, ó, versículo 12. Educando-nos, ó, portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quando Paulo fala da graça do Senhor, ele diz assim que essa graça nos educa. De que forma? Dizendo para nós, tenha paciência, a recompensa logo chega, não se ire, não se atribule, não queira pagar o mal com o mal. A graça nos educa, trazendo para o nosso coração uma disciplina,
trazendo para o nosso coração um consolo que nos traz controle, falando ao nosso coração, não se atribule, em breve tudo isso vai passar, vocês estarão para sempre no reino de Deus, então suporte um pouco mais, porque vocês já são alvos da graça de Deus. Então por isso que Paulo vem dizendo aqui, ó, que a graça do Senhor, ela nos educa, ela faz com que a gente tenha uma postura de maneira que a gente suporta as adversidades da vida sem perder a oportunidade de estar para sempre no céu com o Senhor. É verdade, porque as pessoas que se desesperam correm o risco de ficar que nem Asaf. Todos conhecem a história de Asaf. Asaf diz que olhou a prosperidade dos ímpios e se atribulou. Diz ele que quase se desviou, inconformado. Aí até que ele entrou no templo do Senhor, diz a Bíblia que ele viu o final, ele entendeu o final do ímpio. Não, mas pera lá, o ímpio vai perecer na condenação. E aqueles que servem ao Senhor vão viver eternamente. Sabe qual é o problema, irmãos? Se a pessoa não deixar a graça de Deus educar, se o cristão não deixar a graça de Deus educar o coração dele, ele vai ficar com uma visãozinha muito curta, só olhando para essa terra, a vida terrena aqui. Sendo que a vida terrena, o salmista diz que é como um vapor que sobe e já desaparece. O que é 50, 60, 70, 80 anos, irmãos? Vivendo nessa terra, perto de 1000 anos que virá o milênio e depois a eternidade com Cristo. Não é nada. Então tem muitos que estão com a visãozinha muito curta, muito terrena. Daí não suporto nada. Não, tenho paciência. A graça nos educa. A graça diz assim, suporta, meu filho. Logo, logo você estará no reino do Senhor. Logo, logo tudo isso vai passar. Eu me lembro de um saudoso presbítero que já está na glória com o Senhor. Ele sempre dizia para mim, Rodrigo, cada vez que um ímpio te oprimir, cada vez que você passar por uma adversidade, lembre-se que quem tem Jesus tem tudo. O maior tesouro que alguém pode ter encontrado na face dessa terra é a salvação. Então você já tem motivo para ficar paciente, servir a Deus com alegria. É isso que Paulo estava tentando passar. Ele diz aqui, ó, a graça se manifestou ensinando-nos, educando-nos, para que a gente renuncie à impiedade. Não vale a pena viver, ter a mesma postura que os ímpios, que não se conformam com as situações e querem pagar o mal com o mal e se atribulam e não dão graças de nada e vivem reclamando da vida. Não, a graça nos educa. Daí Paulo faz um contraste, ó. Renuncia à impiedade e às concupiscências mundanas. Aqui a concupiscência mundana entra naquela questão de, mas eu tenho que aproveitar a vida, senão daqui a pouco eu morro. E o que eu aproveitei da minha vida? Eu vou me entregar às paixões da carne, aos vícios, às festas promíscuas, à prostituição, das orgias noturnas. Eu tenho que aproveitar essa vida, porque daqui a pouco eu não vivi nada. Não, 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 não. Aproveitar de verdade é a vida eterna. Ninguém pode trocar, irmãos, o céu por um desejo carnal, passageiro. Não, Paulo estava dizendo assim, ó, não se entregue à impiedade, com ira, com ódio, e não se entregue aos desejos mundanos. Não se entregue. Por quê? Vamos viver nesse presente século sóbria, justa e piamente. Por quê? Ele responde no versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mais claro do que isso é impossível, irmãos. Está muito claro qual era a intenção do apóstolo Paulo. Ele estava dizendo, tenho paciência, vocês já são ricos em Cristo, já têm a graça, e essa graça nos educa. Não entre na impiedade, não entre nos prazeres da carne, espere, aguarde a revelação, ó, aguarde a bem-aventurada esperança do aparecimento do Senhor. Logo ele vai chegar. Aleluia! Esse conselho, essa recomendação é para os dias de hoje, irmãos. Onde nós vivemos aí uma sociedade micro-ondas, querem tudo da noite para o dia, na mesma hora, não tem paciência para nada. Agora o povo de Deus não. Tenha calma, tenha paciência,
suporte um pouquinho mais. Tenha, né, como aquele hino do Daniel e Samuel, só mais um passo, meu irmão, só mais um passo, e acredite que o Senhor vai te ajudar. Só mais um passinho, sem reclamar, sem murmurar, sem entrar na impiedade, sem se jogar no mundo dos prazeres, como muitos por aí fizeram, se desviaram. Ah, mas servir a Deus é uma dificuldade tremenda, nunca nada vai. Não, vou viver a minha vida, e acabam se afastando, eles acabam caindo da graça. Jogaram fora o maior tesouro, que a Bíblia diz que um homem descobriu, que um tesouro estava enterrado no campo, esse tesouro é a salvação. A Bíblia diz que ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo por causa daquele tesouro que ele achou, que tinha um valor bem maior do que os pertences que ele se desfez para comprar aquele campo. Sabe o que a Bíblia está querendo ensinar com isso? A salvação é a maior riqueza dessa vida. A salvação é o maior tesouro dessa vida. E Paulo estava dizendo, você já tem essa salvação. Então tenha paciência. Tenha paciência. Aí nós vamos ver aqui, ó, o tipo da conduta que Paulo estava pedindo e que o pastor Linaldo Renovato colocou aqui com muita sabedoria. Ele coloca aqui na parte 2. Seja sujeito às autoridades. Nós temos que se sujeitar. Tem gente que não gosta de se sujeitar. Não, se sujeite. Logo, logo, toda essa tribulação, às vezes até é uma sujeição injusta. Mas se sujeito, logo, logo vai acabar. O que Paulo estava tentando dizer era isso aqui, ó. Qualquer adversidade que você estiver enfrentando, saiba que logo, logo vai acabar. Então Paulo estava dizendo aqui, se sujeite às autoridades. Lá no versículo 1 ele fala de se sujeitar às autoridades. Quer ver? Versículo... Eu estou em Efésios, deixa eu pegar Tito aqui. O apóstolo Paulo lutou naquela época para fazer os irmãos servir a Deus com alegria, enfrentando todas as adversidades, todas as dificuldades. Olha aqui, ó, versículo 1 do capítulo 3 de Tito. Admoesta-os a que se sujeite aos principados e às autoridades, e lhes obedeçam, e estejam preparados para toda boa obra. Paulo está dando uma recomendação, irmãos, parece que eu vejo o apóstolo Paulo. Parece que Paulo está tentando assim, poxa, eu quero que eles sintam prazer na graça do Senhor, se sintam seguros, sabendo que ele já tem tudo. Suporte qualquer adversidade que vier, vale a pena suportar, logo, logo tudo isso vai acabar. Todas as aflições terrenas vai acabar. Eu estou sendo aqui bem enfático para que os irmãos entendam que a visão de Paulo era essa. E aqui, irmãos, nós temos que nos sujeitar às autoridades. Temos sim que se sujeitar à autoridade, isso é agradável a Deus. Não podemos, um dia Jesus até disse assim, olha, vocês sejam simples como a pomba. A pomba é um dos pássaros mais belos da natureza, mas ela caminha com simplicidade no meio de qualquer um. Então, só porque vocês são filhos de Deus, herdeiros do reino, não queiram ser orgulhosos. Não, agora eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, como a gente vê escrito nos carros aí, e eu não vou me sujeitar a qualquer um. Não. Se a gente tiver que se sujeitar, a autoridade ímpia, inclusive, tem que sujeitar. Para não dar escândalo, para não ser pedra de tropeço para atrapalhar a salvação de ninguém, e sabendo que logo, logo, esta sujeição vai acabar. Essa sujeição, muitas das vezes até injusta, né? Vai acabar. O que Paulo estava querendo dizer é que se algum escravo estivesse sofrendo injustiça, mesmo assim era para ser sujeito, que logo, logo esta injustiça vai terminar. Era isso que Paulo estava tentando dizer. Aí aqui, ó, o relacionamento do cristão. Nós temos aqui, eu mencionei aqui, elaborei quatro comportamentos para o relacionamento do cristão. Primeiro, não infamar ninguém. Eu gosto de fazer a explicação aqui, olhando o contexto daquela época lá, e também nós temos que colocar em prática hoje. Da mesma forma que os irmãos foram orientados lá no passado, no tempo de Paulo, nós temos que colocar em prática hoje. Mas olha só a visão de Paulo. Não infamar a ninguém, Paulo está dizendo para eles. Não ser contencioso. Segundo. Terceiro, ser modesto. Quarto, mostrar mansidão. Agindo dessa forma, estaremos glorificando ao Senhor e estaremos seguros
com a graça do Senhor, para que a gente encontre a vida eterna e então desfrute da verdadeira alegria, ciente de que toda a tribulação terrena já passou. Somente assim a gente vai assegurar. Nós temos que tomar cuidado e ter um relacionamento cristão saudável, que agrade a Deus, não infamando ninguém. Isso serve muito bem para os dias de hoje, principalmente os dias de hoje. Não ser contencioso, ser modesto e ser manso. Essa lição é muito rica, irmãos. Nós terminamos o trimestre porque nós vimos aqui, ó, lá na capa, a igreja e o seu testemunho. Então, as cartas de Paulo, as cartas pastorais, elas têm várias recomendações, várias orientações para o viver diário cristão. Então, por isso que é de muita importância terminar o trimestre com essas admoestações. Aqui, ó, tópico 3, a lavagem da renovação do Espírito Santo. Aqui, irmãos, nós temos 6 características do homem carnal. Ó, aquele que não quer obedecer a Cristo, ele é insensato, ele não consegue de forma alguma ter sabedoria para agradar a Deus, desobediente. Terceiro, extraviado, sem Deus, sem salvação. Que triste é o homem extraviado. Quarto, servindo aos desejos da carne, os deleites, concupiscência. Quando você lê concupiscência, é desejo impuro, ok? Desejo da carne. 5, vivendo em malícia e inveja. Quem não quer obedecer a Deus, ele vai viver em malícia e inveja. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, vocês suporte, a graça de Deus já foi manifestada, espere a revelação da pessoa de Cristo, espere um pouquinho, porque caso contrário, vocês vão cair nessas transgressões aqui. Vocês vão ser insensato, desobediente, extraviado, servindo às concupiscências, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. E uma pessoa que tem uma lista dessas coisas na sua vida, não pode herdar o reino dos céus. Então não pode o cristão perder a calma e não valorizar a graça do Senhor e não esperar a revelação de Cristo. Não pode o cristão ter essa conduta. Era isso que Paulo estava tentando falar e o que o pastor Elinaldo Renovato e nós estamos tentando explicar aqui. Não vale a pena entrar nessa conduta de desobediência, porque as pessoas vão acabar adquirindo essa postura de homem carnal, vivendo nessa classe terrível que o pastor Elinaldo coloca aqui para nós. São 6 características do homem carnal. Isso é terrível. Agora, a terceira parte da lição, que não é uma lição muito extensa também, fala das boas obras e o trato com os hereges. Porque mesmo assim, Paulo sabia que, por exemplo, os gnoses. Por que Paulo disse assim, ó, trazendo salvação a todos os homens? Porque os gnoses, eles diziam que não eram todos que iam se salvar. Eu até separei aqui um trechinho, na página 432, que diz assim, ó, os gnósticos costumavam classificar os homens em 3 grupos. Só para você entender por que Paulo disse, trazendo salvação a todos os homens. Olha só, que os gnósticos estavam lá. Ó, os gnósticos classificavam os homens em 3 grupos. Primeiro, os ílicos. O que é isso? Os terrenos. Indivíduos tão terrenos, desejosos de coisas materiais, que não havia meio de se libertar delas. Então, os gnósticos diziam que tinham os terrenos, que eram muito amantes das coisas materiais, não tinham como se libertar delas. Dificilmente ia ser salvo. Olha só. Segundo, indivíduos psíquicos. Uma classe de indivíduos capaz de certo grau inferior de redenção, como os profetas do Antigo Testamento, os quais tinham alguma espiritualidade. Então, esses psíquicos, era provável que, aos olhos dos gnósticos, eles se salvassem, porque eram espirituais, mas não tinha muita certeza. E terceiro, finalmente havia um pequeno grupo seleto, que eram os pneumáticos, ou os espirituais. Tá? Então, aos olhos dos gnósticos, separe isso, professor, tinha 3 classes, os terrenos, os psíquicos e os espirituais. E os espirituais, aos olhos dos gnósticos, é os que seriam salvos. Olha o absurdo que eles diziam aqui, ó. Eles diziam assim, ó,
O autor sagrado, o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Paulo nega todas essas coisas através dos seguintes pontos. Todos os homens são passíveis de redenção, Deus está interessado por todos os homens, tá? A sua graça se estende a todos e não apenas a alguma elite. Essa graça nos traz salvação e é um nível elevado de glória para todas as pessoas. Então os gnósticos diziam que alguns apenas iam se salvar. Por isso que Paulo fala aqui, estou tentando explicar para você, o contexto histórico da leitura bíblica em classe. Por isso que Paulo diz, salvação para todos os homens. Porque ele sabia que os gnósticos classificavam os homens em 3 grupos. Só para você entender. Agora aqui, ó, tinha uns que não se sujeitavam de jeito algum, considerado herege. Tá? E aí como é que a gente vai lidar com eles? Primeiro, nós temos aqui as boas obras. Praticar boas obras faz parte do dia a dia do servo de Deus e da serva de Deus. Porque somos feitura sua, criados, tá? Isso aqui está no versículo 8, ó. Fiel é a palavra, Tito 3:8. Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, repito, os que creem são os que obedecem, procure aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O que é a boa obra? Tudo que está relacionado à piedade, tudo que está relacionado à caridade, tudo que está relacionado ao amor, à pureza, à verdade, à honestidade, são os princípios morais do reino, espirituais do reino. Tudo que está relacionado a isso são boas obras. Então nós temos que se aplicar às boas obras. Agora, como tratar os hereges? Conforme o versículo 10, ó. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Olha aqui, ó. Paulo ensina que devemos evitar os falsos mestres, não nos envolvendo em suas discussões loucas ou tolas. Muitas vezes acabamos discutindo e dando uma atenção demasiada aos ensinos que são contrários à palavra de Deus. Numa realidade atual, onde as pessoas são insubmissas, não convém contender. É isso que a lição tenta passar para nós. Se alguém quiser ser desobediente, insubmisso, você, meu irmão, não contenda com essa pessoa. Não discuta. Você evite, esse evitar não é de eu vou ignorar, não vou olhar mais na cara, não vou mais cumprimentar. Não. O evita aqui significa não contenda. Evite isso. Não discuta e nem contenda. Tem pessoas que não sabem entender o significado dessa palavra evita-o. Não podemos ignorar as pessoas, perder a esperança de salvação. Não, essa ali não vai mais se salvar, não tem mais jeito, não vou mais nem interceder, nem orar, nem tentar me aproximar, nem tentar ter uma amizade, nem dialogar. Não é nesse sentido. Evite contender com estas pessoas, mas interceda por ela, cumprimente essa pessoa e, no que depender de você, faça de tudo para ter um bom relacionamento a fim de ganhar essa pessoa para Cristo. A conclusão nos diz assim: a graça de Deus é a fonte da salvação do homem. É favor jamais merecido por qualquer pessoa. E manifesta o seu amor, sua benignidade para com o pecador. Essa graça é manifestada a todos os homens, mas só é eficaz na vida de quem aceita Cristo como Salvador pessoal. Eu vou repetir aqui. A graça de Deus é a fonte da salvação do homem. É favor jamais merecido por qualquer pessoa. Eu quero que você entenda que a graça do Senhor é um presente de Deus para todos os homens, principalmente para aqueles que aceitam, que creem, que obedecem ao Senhor Jesus. Nós chegamos ao final desse trimestre tão abençoado que fala sobre a igreja e o seu testemunho, baseado nas cartas pastorais de Paulo para Timóteo e Tito. Eu quero que você guarde esse ensinamento no teu coração e eu termino com o objetivo geral que eu mesmo elaborei, dizendo a todos, olha só, suporte tudo, pois a recompensa está perto. A graça já foi manifestada, vale a pena suportar. Logo, logo estaremos com Cristo para todo sempre, na verdadeira vida e vida de alegria. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.